Você que participou aqui, Jordi, você viu quantas pessoas como nós aqui se mobilizando pelo armamento? Pois é, mas eu estou falando o seguinte, olha o engajamento deles, olha o nosso. É isso que eu estou falando. Para mim não tem legitimidade nenhuma esse resultado. Foi 5 ou 6% dos compareceram. Os eleitores compareceram. Né? Mas olha como é que eles botaram lá, a cada 3 votos dele praticamente, um era nosso. Então eles estão sim, né, num nível de organização muito maior que a gente. Então essas reuniões a gente tem que buscar ampliar sim, a gente tem aqui os nossos canais de redes sociais, para aqueles que não puderam estar presentes aqui hoje, refletirem um pouquinho sobre o que a gente está conversando aqui. Né? Mas a gente já deu várias demonstrações de que nós somos a maioria. Nós somos a maioria. A gente está falando aqui de uma consulta popular sobre armamento. A outra, que foi em âmbito nacional, em 2005, né, sobre a questão da legítima defesa e tal, da venda ou não de armas e munições nas lojas, foi o contrário. Com a votação obrigatória, foi o contrário. 64% dos brasileiros opinaram a favor do armamento. Então, a gente não tem que ter vergonha de defender aquilo que a gente acredita. Não tem que ter. A gente tem que disputar todos os espaços, todos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na política, na universidade, no colégio. Eu já vejo a molecadinha aí toda disputando diretório em colégio estadual, que sempre foi dominado por PT, PCdoB e vencendo. Isso são indícios fortíssimos de que nós somos a maioria sim. Agora basta a gente falar, basta a gente encarar. E quando eu falo encarar, não é ir pra porrada, não é cuspir, né? Não é fazer essas porcarias que esses caras fazem que não tem argumento. Nós temos argumento, nós temos a verdade ao nosso lado. Então não é difícil, é só debater. A gente convence. A verdade está do nosso lado. Quer ver? Eu dou um exemplo de, até para não me alongar muito mais, um exemplo de um fato que aconteceu, todo mundo vai se lembrar, né, que para mim o cara mais politicamente incorreto disparado não tem como, mas já é Bolsonaro, né, cara? Ele é o ídolo. Né? E na votação do impeachment, né, quando ele citou lá o coronel Brilhante Ustra, né, todo mundo, né, acho que todo mundo aqui que lembra do que aconteceu falou: porra, pra que o Bolsonaro foi falar essa merda? Não precisava. Mas não adianta, ele é iluminado, Papai do Céu botou o dedinho nele, e no fundo as coisas acabaram dando certo. Se você pega no Facebook dele na época, no dia da votação do impeachment da Dilma, ele fez um ensaio lá, né? Olha, vou votar assim, ele não falou do Ustra, ele falou, fez a analogia do regime militar, com o momento agora, que não foi golpe naquela época, estava cumprindo a Constituição da época, agora também e tal. Mas só que, isso eu conto no livro também. Até quando quando eu contei o que eu vou falar aqui agora para um amigo que trabalha com cinema, ele falou: porra, Flávio, isso tá um filme, vai começar assim o filme. Eu falei: calma. Porque o Jair, antes do voto dele, naquele momento, vários foram citando um monte de terroristas, né? Lamarca, Marighella, e pouca gente sabe, mas o Jair, ele cresceu na região do Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, quando ele era garoto, tinha ele na faixa dos 14 anos de idade, mais ou menos, ele morava na cidade chamada Eldorado Paulista, que foi por onde Lamarca passou fugindo da Força Pública de São Paulo, né, onde ele sequestrou lá, ele trocou, na verdade, um tenente da Força Pública de São Paulo por outros policiais militares. Mas quando Lamarca passou pela cidade dele, no momento que ele passou no meio da cidade, numa caminhonetezinha, dando tiro para cima de policiais da Força Pública de São Paulo, nesse momento ele feriu os policiais, feriu alguns amigos de infância do Jair, e ele nesse momento estava dentro da sala de aula ouvindo o barulho dos tiros. E naquele dia, aquela grande comoção que teve na cidade, como Lamarca se embrenhou nas matas ali do Vale do Ribeira, uma região de Mata Atlântica, ele, por ser palmiteiro, ele pegava palmito no meio do mato, ele conhecia muito bem aquela região, ele dava dicas
para os militares do exército de onde ele poderia estar escondido, qual a trajetória que ele poderia ter seguido e tal. Então ele fala assim: eu já comecei a lutar contra esse vagabundo quando eu tinha 14 anos de idade. E aí foi nesse momento que ele recebeu lá um CAN, que chama um certificado de alistamento militar, era outro nome na época, mas foi nesse momento que ele se encantou pelo exército, né, que ele, estudando em escola pública, uma pessoa humilde pra caramba, passou num dos concursos mais difíceis do Brasil na época, pouco mais de 30 vagas para mais de 40 mil candidatos, passou, né, e foi quando ele se encantou pelo exército. Então vocês imaginam o que passa na cabeça de um cara, quando no momento do impeachment as pessoas estão enaltecendo uma pessoa que ele tem essa ojeriza, que ele tem esse espírito, essa consciência de que o cara não prestava, que ele era um vagabundo, que ele matou uma pessoa coronhada, porque se matasse com um tiro, podiam descobrir onde era o esconderijo dele. E ele vai na jugular da Dilma, né? Ustra o pavor de Dilma Rousseff. Por quê? Porque ele quis demonstrar ali o outro lado. O lado calado, o lado silenciado por décadas, por causa desse marxismo cultural deles. Por causa desse trabalho de décadas deles, no campo do cinema, no campo da literatura, no campo universitário, no campo da educação. Então, essa expressão da indignação dele, naquele momento, foi uma bomba. Poucos teriam coragem de fazer o que ele fez. Mas qual foi a vantagem? O que eu vejo hoje aí de movimento Ustra Vive é um monte. O livro que o Ustra tinha acabado de escrever sobre o regime militar, a verdade sufocada, esgotou. Com isso despertou no meu neto, que é adolescente. A galera foi estudar. A galera foi: o que aconteceu? Será que foi isso que me contam que o professor de história me conta no colégio mesmo? Não, pelo contrário. Então olha a importância. Isso é muito mais importante do que ganhar uma eleição, gente. Isso não tem preço. E ele estava certo, e 99,9% das pessoas, incluindo eu, estávamos errados ao achar que ele tinha feito a coisa, que ele fez a coisa errada. Então olha só como você ser politicamente incorreto muitas vezes acaba trazendo, né, um avanço, né, algo de muito positivo. E era uma coisa que poderia e será usada ainda contra ele na campanha no que vem, né, caso ele seja realmente o candidato, já que estamos transmitindo ao vivo aqui, né, nas redes sociais, né, para que o TRE e o TSE não me multem, né. Ele sendo pré-candidato à presidência, isso usariam contra ele, mas é um assunto que já está mais ou menos esclarecido para muita gente. Então, gente, eu queria aqui deixar essa mensagem, né, para todos vocês, de que, né, o politicamente incorreto, né, é uma forma assim da gente se libertar, de botar para fora aquilo que a gente acredita. Por mais que você ache que esteja fazendo a coisa errada, muitas vezes, basta ter um único critério, que é o critério que todos nós adotamos, pelo menos eu posso falar pela minha família, na vida pública, que é, na dúvida de como se posicionar sobre algum assunto, posiciona conforme a verdade. Não se posiciona conforme o que o outro vai achar que você está pensando, não. Não se posiciona conforme, né, o que o William Bonner falou naquela bancada do Jornal Nacional, não. Se fosse o Paulo Eduardo Martins, eu ia falar para você ser mais induzido. Mas como não é, então é a questão nossa, a questão de autoestima, de característica nossa, de estar com a verdade do lado, de não se abater, não se deixar calar. Eu não sei se alguém aqui faz a UF, né, que o Jordi citou. Pô, é um local que a gente tem que disputar muito também dentro de sala de aula. Eu já vejo muitos jovens dizendo que querem estudar para serem professores, para disputar esse espaço também dentro dos colégios, dentro das universidades. Isso é fundamental. Mas se Deus quiser, a gente vai ter uma guinada, uma endireitada nesse país a partir de 2019, que a gente vai começar também no campo cultural, que eu acho que é talvez o mais importante, o campo cultural e educacional, os mais importantes, né, para a gente livrar o Brasil dessas amarras e sonhar em ter um país realmente desenvolvido, onde as pessoas dependam cada vez menos do Estado, onde o empreendedor possa investir aqui o seu dinheiro para geração de emprego, de renda, para que as pessoas não dependam de nenhum programa assistencialista do governo, para que a gente possa ter orgulho de falar,
né, que das quase 14 milhões de famílias que estão hoje no Bolsa Família, que a gente reduziu a 1% disso, quem precisa de um programa assistencial desse para sobreviver, para ter o que comer, porque as pessoas ficarem independentes. Essa mentalidade de políticos que a gente tem que ter comandando o nosso país. E mais difícil do que chegar lá vai ser permanecer lá. E para permanecer lá, a gente tem que disputar todos os espaços no campo eleitoral também. Então, gente, cada um tem que ser, como o Paulo falou, o Jordi, tem que ser um militante, não é em nome do candidato, não. É por essas causas. Né? Quem defende essas causas, vamos abraçar, vamos partir para dentro, usar nossas redes sociais, nossos ciclos de influência, todos, para a gente ter uma representatividade maior no Congresso, porque, gostemos ou não, nossas vidas passam por lá. Então, pessoal, boa noite, obrigado, estou aberto a perguntas aí também. Valeu. Só para comentar um pouco o que o seu pai fez naquele dia lá no Congresso, eu fiquei um pouco receoso. Naquela época eu ainda era um pré-candidato e eu tomei uma enxurrada de críticas nas redes sociais por essa associação que tinha, né? Meu nome com a família Bolsonaro, e eu também fiquei pensando, o que o Jair fez? O que ele fez comigo? Só que o que ele fez foi mover a janela de Overton. Quem já ouviu falar na janela de Overton? Janela de Overton é quando um assunto ele é proibido e esse assunto você traz para o debate, esse assunto passa a ser proibido com restrições, depois esse assunto começa a ser permitido, porque ele trouxe a verdade. Hoje as pessoas não enxergam mais Ustra como o torturador que a esquerda construiu com aquela narrativa, enxergam ele como um herói que livrou o país do comunismo, de tornar o nosso país um grande Cubão. Então, viva a Ustra! Viva a Ustra! E outra coisa, gente, uma coisa que ele falou que é muito importante, a questão de ocupar os espaços que a gente tem feito. Hoje, essa é uma demonstração que estamos ocupando os espaços, nós temos que nos organizar, a direita saiu do armário, está se organizando, mas a gente não pode ficar também somente ocupando os espaços quando tem aqui o Flávio Bolsonaro, o Paulo Eduardo Martins. O pessoal tem que se organizar mais, tem que parar de militar só na internet. Eu acho que é muito importante, nós que já somos maioria, a gente percebe isso. Na internet sempre fomos maioria. Só que a esquerda ela é organizada, bem estruturada, histérica e raivosa. Então eles dão essa impressão de que são a maioria. Nós temos que mostrar essa militância, muitas vezes na rua. Quando nós mais precisamos, às vezes não tem alguém como o Flávio Bolsonaro, esse é o momento que nós temos que nos organizar. Por exemplo, um momento em que eu percebi que a gente estava ocupando espaço aqui em Niterói, naquele evento que a gente fez no dia 27 de maio do ano passado, a esquerda ficou histérica. Não sei se vocês já viram esse vídeo, em que o Flávio chega com o Jair de carro, e a esquerda naquele momento, eles tinham a hegemonia do discurso. Eu tenho ali feito sempre o contraponto, e eu percebo que a população adora me ver batendo no pessoal. O pessoal adora me ver metendo a porrada no pessoal. Só que muitas vezes eu fico sozinho lá. São ali 5 pessoas de esquerda, a militância deles vai para lá, e muitas vezes eu não tenho ali pessoal para ir para a Câmara para nos apoiar. Anteontem eu tive um debate com a vereadora do PSOL, não sei se alguém aqui viu, em que ela saudou a MC Carol. Alguém aqui já ouviu a MC Carol? Pois é, eu vou te mostrar depois do debate. A MC Carol é uma artista daqui de Niterói, e que ela faz apologia a crime, a droga. E quando ela fez essa saudação, o Serafini estava lá. Eu fui lá e falei, olha só, gente, vocês conhecem a MC Carol? Bom, eu vou cantar aqui algumas músicas dela. Uma música dela é
meu namorado é um otário, incentivando a traição. E a outra, tô usando crack. E cantei a música. E na mesma hora ela foi totalmente, né... Aí você quebrou o decoro parlamentar. Não quebrei o decoro parlamentar, não. O que quebrou foi ela de fazer saudação para uma pessoa dessa estirpe. Enfim, o que está acontecendo? Agora ela está dizendo que terça-feira ela vai estar lá, presente, e vai colocar 10 minutos de funk no plenário dessa mulher. E eu queria ver vocês lá comigo, para me ver metendo a porrada no pessoal. Quero vocês lá comigo, terça-feira, porque vai ser um prazer bater no pessoal com plateia, porra! Estamos abertos às perguntas. Leva você no microfone, pessoal. Ah, tá, deixa eu falar aqui, rapidinho, deixa eu falar aqui. Olha só. O horário da sessão plenária é a partir das 17 horas, terça-feira, tá? Aguardo vocês lá, porque vai ser um prazer ter plateia para poder esculachar o pessoal. Vou mais cedo para beber. E o Jordi? O Jordi falou aqui da música da MC Carol, eu não conhecia não, vi ali o vídeo dele e tal. A MC Carol fala que tá usando crack, eu tava ali na câmera, eu comentei com o rapaz, pô, eu lamento que não seja verdade a música dela, eu gostaria que ela estivesse usando crack, em 2 anos eu ia estar livre dessa porcaria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos, sou morador de Niterói e eu também sou um dos coordenadores do Politicamente Incorreto. Eu gostaria só de pedir, por favor, a gentileza de vocês procurarem, tem mais umas vagas ali, ó, para vocês se sentarem, para deixar os garçons circulares um pouco melhor, porque nós conseguimos esse espaço aqui num 0800 assim, milagroso, porque como vocês sabem, nós não somos da esquerda, nós não recebemos Lei Rouanet, nós não desviamos verba nem nada, então a gente consegue as coisas na amizade. Então, a maior parte das pessoas conseguir sentar em qualquer espacinho vazio que tiver aí, tá, para ajudar os garçons, eu agradeço. São 3 perguntas bem rápidas que eu vou fazer agora. Uma é para o Jordi, sobre o PSOL, né? Para continuar aí. Essa investida pervertida, tarada que o PSOL tem com as escolas. E deixa a gente no mato sem cachorro, porque quando a gente está lançando o projeto agora da escola sem partido, a gente fica sem a iniciativa de poder ir na escola também para poder dar palestra, porque a gente entra numa contradição. Mas ao mesmo tempo nós não podemos continuar deixando que esses tarados continuem indo nas escolas para poder assediar os alunos e conseguir os votos, que deve ter sido aqui 5 mil que ela ganhou, deve ter sido acuando o aluno dentro de sala de aula. Não preciso falar quem, né? A pergunta para o Flávio Bolsonaro... Pode continuar? Pode. A pergunta para o Flávio Bolsonaro é a respeito da cadeira de direito. Em relação ao politicamente correto ou politicamente incorreto. Como que a gente pode fazer para lutar aí nesse âmbito em que as universidades estão formando cada vez mais pessoas na cadeira de direito com esse pensamento marxista, né, grancista? E como que a gente faz para poder lutar, né, contra o politicamente correto, se é justamente eles que, com o poder da caneta, da lei, estão aí tentando empurrar esse politicamente correto para cima da gente, nos enchendo de processos ridículos, vamos dizer assim. A pergunta para o Paulo Eduardo Martins não é exatamente uma pergunta, é uma colocação. Em 1930, que você havia falado, quando o comunismo começou a surgir no Brasil, houve sim disputa, e nós conseguimos ali travá-los, que foi o maior movimento brasileiro que já existiu, movimento integralista, com o Plínio Salgado, um dos mais célebres deputados federais que o Brasil já teve, uma pessoa de extrema inteligência, e eu gostaria que vocês, que têm maior voz, começassem a estudar mais essa parte, que a esquerda também fez o favor de desconstruir tudo. Se você entrar no Wikipedia, tem lá, chamando o movimento integralista de fascista, né? Fascista, nazista, e quando você vai ver lá no link
Embaixo está lá Brasil 247, Carta Capital, os locais onde eles fundamentam lá que era um movimento fascista, que na verdade não era um movimento católico extremamente nacional. E eu tenho um certo orgulho do integralismo, porque eu detesto essa coisa de a gente ficar importando as coisas de fora. É o positivismo, é fascismo, é nazismo, é comunismo. Nós não temos realmente uma coisa nacional que a gente possa lutar, uma coisa que identifique com nós brasileiros. Então eu queria colocar isso e mete o pau na lenha. Eu não entendi. O que você queria saber, como que faz para impedir da esquerda de entrar nos colégios? A gente não tem como chegar lá e falar assim, nós não queremos que as pessoas do PSOL venham aqui na escola fazer palestra, porque eles fazem. Eles vão com motivo de palestra, de falar, mas ganhar avó depois. Não, olha, eu sou totalmente contra a política em escola. Sou totalmente contra. Eu, por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Educação aqui em Niterói. Eu evito muito ir nas escolas, porque se eu tenho uma narrativa de que existe doutrinação ideológica e a gente está fazendo todo um movimento para aprovar um projeto que é para coibir a doutrinação ideológica nas escolas, desde o momento que eu apareço na escola para palestrar, eles já vão falar aí, ó, como é que você quer dizer que está doutrinando se você está aparecendo no colégio, de certa forma você está influenciando. Eles são canalhas suficientes, eles têm esse discurso que tem uma desfaçatez enorme de que eles estão ali fazendo pensamento crítico. Infelizmente, nós hoje não temos as armas para impedir que eles entrem nas escolas, até porque o sistema educacional está totalmente aparelhado. Os diretores são todos de esquerda, são todos de sindicatos. Existem alguns professores, como o Leonel Leco aqui, que ele é de direita, é de uma escola particular, foi até perseguido uma época por apoiar seu pai, por uma assessora de Jean Willis, que é mãe de um aluno. Mas infelizmente eles aparelharam. Então eu acredito que o nosso maior ganho com o projeto Escola Sem Partido é isso, né? Nós estarmos tirando eles da zona de conforto, gerando esse debate, fazendo com que eles assumam, de certa forma eles assumam que eles estão praticando doutrinação ideológica. E isso faz com que, muitas vezes, eles se sintam até acuados de fazer essas práticas no ambiente escolar. Se sentem, com certeza. Por exemplo, teve aquela professora lá, que acredito que vocês estão até processando, né? Aquela Valéria, do Liceu, que um eleitor meu...